crianças! Meu nome é Simone. Eu sou esposa do seminarista que logo vocês vão conhecer. Hoje nós queremos ensinar algo muito especial para vocês. Vocês estão aprendendo sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos aprender os últimos frutos do Espírito. Mas, para começar, nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, fale ao coração de cada criança que está assistindo essa aula. Que o teu Espírito Santo possa habitar no meio de nós. Isso eu lhe peço e lhe agradeço por cada criança. Em nome de Jesus. Amém. Ai, crianças, que bom poder falar com vocês. Nós também vamos cantar e vamos fazer uma atividade muito legal. Então, fiquem aí, hein? Preste muita atenção e logo nós vamos aprender a palavra de Deus. Tchau, crianças! Escutem a música. Tchau! Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Olá, crianças, tudo bem? Bem, deixa eu me apresentar antes para vocês. Eu sou Márcio, sou presbítero lá na igreja em Diadema, sou seminarista e aluno do pastor André, que é o pastor de vocês. Bem, crianças, hoje nós vamos aprender os 3 últimos frutos do Espírito. Você já tem estudado isso e agora nós vamos falar sobre a fidelidade, sobre a mansidão e sobre o domínio próprio. Esses 3 frutos estão gravados lá no texto de Gálatas, no capítulo 5, versos 22, no finalzinho, que vai falar sobre a fidelidade, e no verso 23, a mansidão e o domínio próprio. Bem, crianças, sobre essas 3 palavras, esses 3 frutos, a primeira é fidelidade. Talvez vocês fiquem difícil falar, nossa, mas o que é fidelidade? Bem, crianças, fidelidade é a fé ou ser fiel. Nós podemos aprender que ser fiel é quando você crê em algo muito mais importante. Foi isso que Jesus fez. Quando nós olhamos para Jesus, nós temos que ter fé em Jesus, ser fiéis a Jesus, ter fidelidade em Jesus. Por quê, crianças? Porque o próprio Jesus fez isso. O próprio Jesus foi fiel ao seu Pai. Quando nós lemos que Jesus estava lá no jardim do Getsemane, no texto de Mateus, capítulo 26, verso 39, crianças, Jesus, ele estava muito angustiado, mas ele ora a Deus, ao seu Pai, e diz: Pai, passa-se de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Jesus foi fiel a Deus, Jesus foi fiel ao que ele tinha vindo fazer, que foi entregar a sua vida por mim e por você. Crianças, Jesus foi fiel, e nós, como Jesus, nós temos que olhar para Jesus
e também sermos fiéis. Nós devemos ser fiéis aos nossos pais, lógico, primeiramente fiel a Jesus, fiel aos nossos pais, aos nossos parentes. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos, sim, ter fé apenas em Jesus, mas nós precisamos ser fiéis aos nossos pais, aos nossos amiguinhos, aos nossos parentes. Então essa foi o primeiro fruto, a primeira palavra. A segunda palavra, crianças, vai falar de mansidão. Mansidão vai lembrar de algo que o próprio Jesus foi, né? Jesus, ele dizia que ele era manso e humilde. Mas, no mesmo texto que nós vemos Jesus falar lá no jardim do Getsemane, nós também vemos Jesus fazer isso lá em Lucas 22:50. Sabe por quê, crianças? Jesus está no jardim do Getsemane orando e, de repente, crianças, aparecem uns homens para vir buscá-lo. Crianças. E dentre esses homens, sabe quem estava lá? Judas. Judas era um discípulo de Jesus. Mas Judas veio beijar Jesus. Mas sabe por que Judas veio beijar Jesus? Na verdade, Judas veio trair Jesus. E, no entanto, crianças, sabe o que Jesus fez? Jesus não brigou com Judas, não. Jesus só perguntou para Judas: Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem? Jesus, ele foi manso. Sabe um outro fato, criança, interessante sobre Jesus? Teve um discípulo que foi e cortou a orelha de um daqueles homens que vieram prender Jesus. Mas Jesus foi gentil com aquele homem. E Jesus fez um milagre ali. Porque Jesus, ele pegou a orelha e colocou a orelha de volta. Ele foi gentil. Nós precisamos também, como Jesus, crianças, sermos mansos. Não como aquele discípulo que cortou a orelha do outro. Ele não foi manso. Mas nós temos que ser como Jesus. Porque Jesus, ele foi manso em responder para Judas. Jesus, ele foi gentil em fazer aquilo com aquele servo do sumo sacerdote chamado Malco, que ele arrumou a orelha de Malco de novo depois de ter sido cortado. Pois é, crianças. Então nós aprendemos a fidelidade, crianças, e nós aprendemos a mansidão, que é sermos gentis com as pessoas. Nós precisamos ser gentis com as pessoas como Jesus foi. Jesus foi gentil muito conosco. Apesar de nós, muitas vezes, trairmos Jesus no sentido de pecarmos contra ele, Jesus foi gentil. E ele continua sendo gentil. Mas, crianças, o terceiro fruto vai falar sobre domínio próprio. Domínio próprio, crianças, é assim, é você ser disciplinado com você mesmo. Às vezes os papais não vão lá e querem puxar nossa orelha, querem fazer com que nós caminhemos no caminho correto. Pois é, a gente de tanto ouvir que os papais querem fazer isso conosco, sabe o que a gente começa a fazer? Nós começamos a ter o domínio próprio. É a disciplina. Nós precisamos ter domínio próprio. E nós vemos isso também lá no jardim do Getsemane com Jesus. Jesus, quando aqueles homens vieram buscar, ele podia ter... Jesus era Deus, ele podia ter mandado muita gente, como ele mesmo falou, que ele podia ter mandado muita gente para socorrer ele. Mas ele manteve o seu domínio. Diferentemente, crianças, de Pedro. A Bíblia diz lá em Lucas 22 que Pedro ele não teve domínio próprio, porque ele cortou a orelha daquele servo Malco. Ele não teve, ele nem foi manso, como eu já falei, e ele nem teve domínio próprio. Mas Jesus não. Jesus teve domínio próprio. Ele tinha o seu propósito e ele ia seguir o seu propósito. Pois é, crianças. Nós precisamos também, como Jesus, manter o domínio próprio. O domínio próprio, crianças, quando às vezes aqueles coleguinhas nossos que são brigões, sabe? Aqueles que querem, às vezes, bater na gente. A gente não pode ir e reagir da mesma forma com eles. Não. A gente tem que manter o domínio próprio como Jesus manteve. E nós temos que seguir a Jesus como ele seguiu. Portanto, criança, nós devemos, como Jesus, ser gentis. Ou, como diz o texto de Gálatas 5,
temos fidelidade com Jesus. Nós temos, como Jesus também, ser mansos, ter mansidão. E nós sermos como Jesus também para termos disciplina própria ou domínio próprio. Crianças, que Deus possa ajudar-nos a fazer essas coisas. Que Deus possa ajudar você, criança, a viver uma vida com o fruto do Espírito que Deus nos dá. Que Ele assim abençoe, crianças. Vamos orar para finalizar? Pai amado, graças te damos ao Senhor por essa aula que tivemos com as crianças. E ajude-as, ao Senhor, a serem fiéis, a serem mansas e ao Senhor a terem o domínio próprio na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, tchau. Até mais, hein? Oi, crianças! Agora vamos à nossa atividade. Olha só, vocês pedem para o papai e a mamãe imprimir. Vocês pintam bem bonito. Coloca num papel mais durinho para ficar mais firme. E aí, recorta e vamos montar a nossa maçãzinha com o nosso círculo. E aí você faz um furo no meio e coloca um grampo, juntando as duas peças. Nós vamos colocar essa daqui em cima dessa, fazer o furinho e aí colocar o grampinho unindo os dois. E depois é só você girar e vai aprender o versículo da nossa história. Tá bom, crianças? Tchau!